Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para falar do Flamengo que está movimentando o mercado da bola e agora abriu negociação para contratar um lateral esquerdo uruguaio que está no futebol europeu. Depois de acertar a contratação de La Cruz, falta apenas o depósito da multa rescisória na conta do River Plate, encaminhar a contratação do zagueiro Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino. Agora o Flamengo está focando na lateral esquerda e abriu conversas para contratar esse jogador, Matias Vina. Já a gente vai falar detalhes dessa negociação, como é que está a situação contratual dele, esse jogador uruguaio. E tem também informação extremamente importante envolvendo a renovação de contrato do Gabigol, porque apuramos os números exatos pedidos pelo atacante para poder renovar com o Flamengo. E vou te falar, é algo milionário. E foi por conta disso que o departamento financeiro e outros departamentos foram contra a renovação e ainda estão sendo contra a renovação. Já a gente vai falar quais números são esses e com toda certeza os números vão chamar a atenção de vocês. Mas antes, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Estamos muito próximos de bater a meta de 300 mil inscritos. Falta pouco, muito pouco, cerca de 500 inscritos. Temos aí 10 dias pela frente. Tenho certeza que com a ajuda de vocês eu vou conseguir e ainda farei uma live aí antes do ano acabar para a gente se despedir de 2023 com uma live bacana também. Então se inscreva bastante se quiser ajudar de maneira financeira. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações? Então, vamos lá. Vamos começar falando do Matias Vinha, jogador, ou Vina, como você quiser pronunciar. Muita gente pronuncia dessas duas formas. Um jogador uruguaio de 26 anos, lateral esquerdo, teve boa passagem pelo Palmeiras, tá? Um jogador que foi campeão com a camisa do Palmeiras e foi vendido a Roma. Lá no time italiano, ele não se firmou, tá? Vou até botar os números dele aqui. E hoje, atualmente, ele está emprestado ao Sassuolo. Vene, como assim? Ele pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, o Flamengo tem interesse. Como é que funcionaria isso? Vamos lá. Repito, um jogador de 26 anos, tá? Ele chegou a Roma na temporada 2021-2022, chegou a passar por um clube inglês, e agora no Sassuolo ele tem apenas 16 jogos e 3 assistências. Agora em dezembro ele teve um problema no joelho, mas esse problema no joelho, em breve ele vai poder ficar à disposição para poder jogar normalmente. Mas vamos lá, ele tem contrato com a Roma até 2026. Mas nesse empréstimo para o Sassuolo ficou combinado que, se durante o empréstimo a Roma receber proposta, pode vender e o Sassuolo é obrigado a devolver o jogador para que ele seja vendido. Mas o Sassuolo teria uma taxa de vitrine desse valor da venda. Exemplo, geralmente taxa de vitrine costuma ser 10%. Isso acontece muito aqui no futebol brasileiro também. O Flamengo, quando empresta Yuri César, por exemplo, na época que ele foi vendido, ele estava emprestado ao Fortaleza e o Flamengo teve cerca de 10% ali do valor da venda. O Fortaleza teve cerca de 10% do valor da venda pela taxa de vitrine. Isso é normal. E existe essa taxa de vitrine entre Roma e Sassuolo, caso o jogador seja vendido. O Flamengo abriu conversas. A ideia do Flamengo é comprar o jogador, ou seja, adquirir os direitos econômicos do atleta para ele se tornar jogador do Flamengo de maneira definitiva. Vamos lá, para mim seria um baita reforço, tá? Acho que chegaria ali para ser titular, ou ao menos brigar pela titularidade. Não considero um jogador apenas para compor elenco, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo tem que sim pensar na lateral esquerda com urgência antes de pensar na lateral direita. Muita gente pensa ao contrário, mas não tem jeito. Não dá para você começar a temporada apenas com um lateral esquerdo, que hoje é o Ayrton Lucas, e que ele teve uma queda de rendimento no segundo semestre de 2023. Por isso que eu digo que o jogador uruguaio chegaria para ser titular ou ao menos brigar muito forte pela titularidade. Então o Flamengo abrindo conversas aí com a Roma, as conversas estão em andamento, não tem como dizer que vai dar certo ou não vai avançar. Eu estaria sendo leviano com vocês, tá? Agora vamos começar um outro assunto aqui que envolve o Gabigol. Mas antes de trazer os números detalhados da pedida do Gabigol pela renovação de contrato,
a gente vai falar sobre, novamente, o presidente do Corinthians, que, na minha opinião, está apenas vendendo ilusão para a torcida do Corinthians. Por quê? O presidente do Corinthians, o novo presidente, Augusto Melo, ele participou de um programa do Sport TV, que tem a apresentação do jornalista André Rizek, e nessa participação ele disse o seguinte sobre Gabigol. Ele voltou a falar do interesse em contratar Gabigol. Corinthians tem total condição financeira, no caso. Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Por que não tentarmos? Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Isso Augusto Melo disse. Aí o André Rizek, que na minha opinião foi muito bem na pergunta, ele perguntou: quando você diz que há interesse dos dois lados, é porque você já conversou com o Gabigol? Você está se referindo ao que o Gabigol disse na participação do podcast, que foi o Podpah? Por que há esse interesse dos dois lados? Aí o Augusto Melo apenas respondeu: não conversei com ele e quero perguntar pessoalmente. Gente, com todo respeito, como é que ele diz que há interesse dos dois lados, sendo que até o momento ele não conversou com o Gabigol? Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu repito, para mim, o novo mandatário corintiano está apenas vendendo sonho para a torcida do Corinthians. O Corinthians não tem condição financeira de tirar o Gabigol do Flamengo hoje. Por que eu falo isso? O Gabigol pode chegar, bater a mesa para pedir para ir para o Corinthians. Algo que eu acho que não vai acontecer, mas supondo que aconteça, hipoteticamente falando, Gabigol chega lá na mesa da diretoria do Flamengo: eu quero ir para o Corinthians. Beleza. O Flamengo vai falar: sabe o quê? Tá bom, você quer ir para o Corinthians? Então avisa para o Corinthians que você só sai pela multa rescisória. O Flamengo não vai fazer negócio com o Corinthians. O Flamengo, para fazer negócio, se fosse o Thiago Maia já seria difícil, ainda mais sendo o Gabigol. Ah, mas o contrato dele acaba no fim do ano. Beleza, é exatamente isso, ele tem contrato com o Flamengo. Então, o que o presidente do Corinthians está fazendo, eu trato como palhaçada. Vender ilusão para a torcida do Corinthians. E você, torcedor do Flamengo, que assiste esse vídeo aqui, repito, nessa janela de transferência, o Gabigol não sai. Ele não vai sair do Flamengo. Primeiro que ele não quer, e segundo que o Flamengo não vai vender. Aí a renovação, aí é uma outra situação. Se ele não renovar, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato? Pode. Ele vai fazer isso? Eu acredito que não. E ponto. E o Flamengo só não vai renovar com ele se ele não voltar a jogar futebol durante 2024. Agora a gente vai entrar no assunto que eu acho extremamente pertinente. A pedida do Gabigol para poder renovar com o Flamengo. O que fez não só o departamento financeiro, mas vários departamentos dentro do Flamengo a baterem de frente e falarem: Landim, não pode renovar. Vene, quais foram as pedidas do Gabigol? Senta aí para você não cair para trás. Vamos lá. Além do pedido de aumento de 50% no salário, que passaria a ser de 2 milhões por mês, 2 milhões de reais por mês, Gabigol pediu um bônus de permanência, que seria pago de 6 em 6 meses durante 5 anos. De 2024 a 2028, Gabigol receberia 2 parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros. Hoje, dá cerca de 50 milhões de reais. Gente, se a gente parar e analisar, seria uma recompra do Gabigol. As parcelas seriam o seguinte: 2 de 4 milhões e 800 mil reais em 2024, 2 de 5 milhões e 100 mil reais em 2025 e 2 de 5 milhões e 400 mil reais em 2026, 2 de 5 milhões e 700 mil reais em 2027 e 2 de 6 milhões em 2028. Gabigol também pede premiação por títulos, entre outros bônus, como camarote no Maracanã. Gente, primeiramente, dando os créditos aqui ao jornal o Globo, que publicou isso primeiramente, e depois a gente confirmou essa informação, e eu não posso deixar de opinar sobre isso aqui. Isso aqui, para mim, é um absurdo. Não faz o menor sentido o Flamengo aceitar isso agora. Eu não vou nem dizer o seguinte: Venei, se ele voltar a voar, se ele voltar a ser aquele Gabigol de 2019, 2020, 2021, sabe? Aí, quem sabe, mas atuando da forma que atuou em 2023,
Não faz o menor sentido o Flamengo aceitar essa pedida do Gabigol. Gente, não há porquê. Aquela música, me dê motivo. Cadê o motivo? Eu quero um motivo. Não faz o menor sentido aceitar essa pedida do Gabigol. Dito isso, quero a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade o que vocês acham da pedida do Gabigol, se o Flamengo deveria aceitar, se o Flamengo não deveria aceitar. Podem comentar à vontade, tá bom? Fiquem à vontade aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um beijo, um forte abraço e fui!